Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quero destacar essa parte do versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Vamos orar, sim, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de podermos estar aqui na casa do Senhor, diante da presença do Senhor. O Senhor se faz presente aqui e nós estamos alegres, Senhor, por saber disso e por poderes contemplar a Tua presença. Pai, venha trabalhar nos nossos corações, nos ajudando, Pai, através da palavra do Senhor que será pregada. E eu peço, Pai, como Teu servo, como responsável por levar a mensagem ao coração dos irmãos, que o Senhor venha me revestir com autoridade, me revestir, Senhor, ó Deus, com poder para pregar a Sua palavra, e que a Tua palavra venha impactar nossas vidas, nos transformando para sermos a imagem de Teu Filho Jesus. É no nome bendito de Jesus que eu peço agradecido. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. O título da mensagem nesta noite é O Pai Perfeito. O Pai Perfeito. Beto, mas nós sabemos que não existe pai perfeito. Existem bons pais, amém, irmãos? Existem bons pais, mas nós sabemos que perfeição é uma coisa que nós não vamos conseguir enquanto nós estivermos aqui nessa carne, né? Nem bons pais, nem boas mulheres, nem esposas, mães, maridos e assim por diante. Mas, irmãos, mas para algumas pessoas, algumas pessoas têm dificuldade até mesmo, Beto, de entender que existem bons pais. Porque viveram uma vida tão difícil quando criança, ou foram abusadas, ou foram abandonadas pelos seus pais. Então é difícil para essas pessoas entenderem que existe bons pais. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia nos diz que quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Amém, irmãos? O Senhor nos recolherá. Pais humanos podem decepcionar, mas Deus jamais irá nos decepcionar. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós podemos ser bons pais, com certeza, se nós seguirmos a palavra de Deus, os caminhos, os ensinamentos e princípios que a palavra de Deus nos ensina. Mas hoje eu quero pregar sobre o Pai perfeito, Beto. Eu quero pregar sobre esse Pai perfeito que nós temos, que não é o nosso Pai carnal, certamente, mas é o nosso Pai celestial, irmão Douglas, aquele que nos salvou. A Bíblia nos ensina que nem todos são filhos de Deus. Você, quando veio a este mundo, você não era filho de Deus, você era uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus, e o fato de você ser criado por Deus não lhe dá o título de filho, não lhe dá o privilégio de ser filho, lhe dá o privilégio de ser criatura de Deus. Mas de acordo com o texto que nós lemos, todo pecador arrependido, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e é salvo pela graça do Senhor Jesus, se torna um filho legítimo de Deus. Irmã Angelina, quando a senhora recebeu Cristo como Salvador da vida da senhora, a senhora se tornou filha do nosso Pai Celestial. Então, o salvo em Cristo, ele tem o privilégio de ser filho de Deus. E Deus, como Pai, irmãos, ele é perfeito. Amém, irmãos? Deus, como Pai, ele é perfeito. E nós, como filhos de Deus, precisamos seguir os passos do nosso Pai. Sabemos que nós não vamos ser perfeitos como Ele é, enquanto estivermos nessa carne.
mas certamente nós podemos ser bons pais e boas mães enquanto estamos aqui. Amém, irmãos? Obviamente hoje, por ser Dia dos Pais, a mensagem ela vai ser direcionada mais aos pais ou aos futuros pais. Amém, irmão Jonas? Mas achou bom, né? Achou bom. Mas, irmãos, obviamente a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E com certeza ela pode edificar e abençoar todos nós que estamos aqui presentes. Amém, irmãos? Inclusive aqueles que vão assistir essa mensagem quando ela for publicada na internet. E nesta noite, irmãos, eu quero apresentar algumas atitudes de Deus que mostram quão perfeito Ele é como um pai para conosco. Para que nós possamos olhar para o nosso maior exemplo e assim, de alguma maneira, irmão Beto, sermos algo parecido com o que Deus é. Então vamos ver aqui, irmão Douglas, alguns exemplos, algumas atitudes de Deus que mostram quão perfeito Ele é. Quão pai perfeito Ele é. Em primeiro lugar, Deus, o Pai perfeito, ama seus filhos com amor incondicional. A maior declaração da Bíblia está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós poderíamos tranquilamente, irmão Jonas, tirar o mundo daquele versículo e colocar o nosso nome lá. Porque Deus amou Douglas Carrijo de tal maneira que deu seu filho para morrer no meu lugar. Porque Deus amou Douglas Vitor. Porque Deus amou o Jonas Henrique. Porque Deus amou o José Roberto. Eu ia falar Luiz Roberto, né? José Roberto. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Em outro lugar, o apóstolo Paulo, ele declara: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor que Deus demonstrou em Cristo Jesus para com nossas vidas, meus amados irmãos, é um amor perfeito. Um amor perfeito. Um amor incondicional. Irmã Ana, Deus escolheu nos amar, mesmo que nós não o amássemos antes. Antes de Deus criar todas as coisas, não existia ninguém, não existia Adão, não existia Eva, não existia serpente, não existia nada. Mas Deus, em sua eternidade passada, sabendo de tudo, Ele escolheu-nos amar. Amém, irmãos? E Deus ama todas as pessoas, de todo mundo. Deus ama a todos. Mas certamente, o salvo em Cristo Jesus, ele goza, ele desfruta de um amor especial do nosso Pai. Amém, irmãos? Nós temos um amor especial de Jesus para com nossas vidas. E Deus, como bom Pai, Ele demonstra esse amor por nós, além da cruz de Cristo, que é a maior manifestação de todas, sem a qual nós não seríamos filhos de Deus. Mas Deus todos os dias está mostrando o seu amor para com as nossas vidas. Está demonstrando o seu amor incondicional, porque nós como filhos falhamos, pisamos na bola, decepcionamos Deus com as nossas falhas, nossas atitudes, nossas desobediências, nossas transgressões, nossas inclinações para a carne, mas mesmo assim, Deus continua nos amando. Porque o seu amor não depende dele ser amado, mas depende dele, que é o Deus perfeito. Amém, irmãos? E esse amor nós podemos desfrutar. O salvo em Cristo desfruta deste amor de um modo muito especial. Em segundo lugar,
Além de Deus amar com amor incondicional, Deus, o Pai perfeito, dá bons conselhos aos seus filhos. A criança, quando ela chega em uma determinada idade, não adianta mais você disciplinar ela. Não vai adiantar para o Beto pegar o Jonas, levar e chegar lá na casa dele e falar: Jonas, meu filho, você fez coisa errada, então você não veio no culto de manhã, então eu vou pegar a cinta aqui e vou te disciplinar. O Jonas não está mais nessa idade. O que o Beto, como pai, ele pode fazer é dar bons conselhos aos seus filhos. Dar bons conselhos. Apesar que tem hora de vez em quando dá vontade de pegar, né, Beto? Com certeza, eu sei que dá. Né? Mas, meus irmãos, Deus como Pai perfeito, vocês gostam, né? Vocês gostam. Deus como Pai perfeito, Ele nos dá bons conselhos. Agora a pergunta é: onde encontramos esses bons conselhos? Na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, de acordo com um pregador, uma vez eu ouvi, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Uma fonte inesgotável de sabedoria. Olhando para Provérbios de um modo muito especial, Provérbios é um livro muito especial na Bíblia, irmãos. Provérbios tem, se eu não me engano, 31 capítulos. E nós temos ali basicamente um capítulo para cada dia da semana, Beto. Para cada dia da semana, cada dia do mês, cada dia do ano. 31 capítulos para que você possa meditar ali e ter sabedoria. E é interessante que o escritor de Provérbios foi Salomão. E Salomão escreve o livro de Provérbios para aconselhar os seus filhos. E nós encontramos diversas expressões: filho meu, faça isso, filho meu, faça aquilo, filho meu, não faça isso. Porque eu creio de todo o meu coração, Beto, que Deus, quando inspirou Salomão para escrever dessa maneira, Deus estava se manifestando como Pai perfeito para trazer conselhos para nós, seus filhos, para que pudéssemos andar prudentemente neste mundo para agradar o nosso Pai perfeito. E como nós estamos estudando, irmãos, em Tiago, nós precisamos atentar para esses conselhos perfeitos que Deus tem nos dado. E não somente atentar, não somente prestar atenção, mas também nós precisamos investir a nossa vida para que nós possamos aplicar esses conselhos, colocar em prática, sendo cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Precisamos aplicar esses conselhos. Existem muitas vozes no mundo querendo nos aconselhar, Jonas. Eu tenho certeza que lá no seu serviço, Jonas, quando você está lá trabalhando, ou adubando as bananas, ou jogando foliar, ou então cortando as bananas, encaixotando para fazer carga, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém querendo te dar um conselho. Mas muitas vezes dessas pessoas não estão na condição de nos dar conselhos, não. Porque eles não têm o temor de Deus. Eles não conhecem a Deus. Então nós não podemos dar ouvidos a essas vozes. Porque o Filho de Deus, ele só vai dar ouvidos aos conselhos que vêm do trono da graça do nosso Deus. Amém, não, irmãos? Os conselhos divinos que podem bem nos edificar. A palavra de Deus estabelece o caminho certo para as nossas vidas, irmãos. A direção correta para as nossas vidas. Primeiro, para que nós possamos estar dentro da vontade de Deus. E eu já falei isso aqui várias vezes. Não existe meio termo. Ou você está na vontade de Deus, ou você está fora da vontade de Deus. Não existe um lugar intermediário. Ou você está ou não está. Se você pratica, você está. Amém, irmãos?
Mas se você não cumpre a palavra, você está fora da vontade de Deus. Então a palavra de Deus estabelece o caminho certo para você viver, para você chegar à plena e perfeita vontade de Deus, para agradar o Senhor que tanto te amou e te comprou lá naquela cruz, daquele lugar do Gólgota. Mas a palavra de Deus, irmãos, estabelece o caminho para também que nós possamos conduzir a nossa família, em especial os nossos filhos. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, irmãos. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim: e ensinarás a teus filhos, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, todo o tempo, ensinando, inculcando a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Deus te dá uma responsabilidade muito grande, como pai, como avô, de ensinar os seus filhos e netos a palavra de Deus. Pastor Wilson, irmãos, é um pastor que certamente vai fazer muita falta aqui no Brasil. A gente sabe que ele foi embora por causa de sua saúde. Ele não está mais naquela época de cuidar de pessoas, mas ele está naquela época de cuidar da sua saúde. E nós precisamos orar pelo pastor Wilson, amém, irmãos? Olha, aqui no Brasil já houve muitos missionários, e ainda há alguns, mas missionários especiais, como o pastor Wilson, esses estão entrando em extinção, Beto. Missionários que amam a obra de Deus a ponto de se entregar por completo pela obra de Deus. São homens pecadores, imperfeitos como nós, mas homens de Deus. Homens que amam a obra de Deus. Então nós precisamos orar pelo pastor Wilson e também atender o pedido de oração do nosso mestre, que pediu para nós rogarmos ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Amém, irmãos? Eu oro, irmãos, para que nossa igreja seja uma lavoura, Beto, de homens de Deus. Homens que vão se levantar para servir ao Senhor, para atender o Senhor da seara, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me envia-me a mim. Eu oro por isso. Amém, irmãos? Que a nossa igreja seja um celeiro de homens de Deus. Amém, irmãos? Precisamos orar por isso. E um dia o pastor Wilson chegou, voltando aqui ao pastor Wilson, em mim, e ele falou assim: nós, como servos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos, sempre quando nos é dada a oportunidade de abrir nossa boca, ensinar alguma coisa. Sempre quando você tem a oportunidade de abrir a boca, ensina alguma coisa. E eu fui parar para pensar nisso, Beto. E quantas vezes a gente perde tempo falando de tantas outras coisas, e a gente perde a oportunidade de ensinar a verdade da palavra de Deus. Eu sei que nós gostamos de muitas coisas seculares. Não existe futebol na Bíblia. Amém, irmãos? Não existe. Apesar de ter santos na Bíblia, apesar de Jesus não mandar ser santos, né, Beto? Né? Apesar de ter um livro na Bíblia, né? Coríntios, que dá origem ao nome do time de futebol do Corinthians. Mas nós não encontramos futebol na Bíblia. Não é errado, não é pecado nós gostarmos de futebol, gostarmos de torcer. Mas o que nós não podemos deixar é essas coisas roubar nosso coração de Deus, tá vendo, irmãos? Nós não podemos deixar isso, não. Então nós gostamos, e não é errado nós mencionarmos, conversarmos sobre futebol, desde que Cristo esteja sendo glorificado, amém, irmãos? E desde que nós também estejamos ensinando algo com tudo isso, fazendo aplicações para a nossa vida, aplicações para a vida de pessoas, para que elas possam ser edificadas pela palavra de Deus.
O apóstolo Pedro, ele diz, em uma das suas cartas, eu não me lembro a referência agora, o endereço do versículo, mas a Bíblia diz que tudo quanto você for falar, quando você for abrir sua boca, fale segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos dar bons conselhos como pais, amém, irmãos? Ensinando os nossos filhos os caminhos do Senhor. E quando o pai, ele atende a palavra de Deus e procura aplicar a sua vida para ensinar os conselhos de Deus aos seus filhos, com certeza você está sendo um excelente pai. Amém, irmãos? Terceiro lugar, Deus, o Pai perfeito, Ele corrige seus filhos. Está aqui uma coisa que nós não gostamos, de ser corrigido. Uma porque muitas vezes nós não sabemos corrigir, ou quem está nos corrigindo também não sabe, e corrige errado, e a gente não gosta. Né, Beto? Mas naturalmente nós não gosta de ser chamado a atenção, principalmente os homens. O homem não gosta, irmãs, o homem não gosta de ser chamado a atenção. Se você pegar ele meio nervoso e for chamar a atenção, irmãs, você declarou guerra dentro de casa. Por isso que a Bíblia fala que a mulher tem que ter sabedoria. Amém, irmãos? Muitas vezes a mulher ganha um homem sem palavras. Né? Deus sabe o que fala, Deus sabe. Mas, homens, nós precisamos aprender a ser corrigidos. Não pela sabedoria humana, mas pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Amém, não, irmãos? Precisamos saber ser corrigidos. Mas o Deus, o Pai perfeito, Ele corrige os seus filhos. Ele sabe que nós somos imperfeitos, irmão Jonas. Ele sabe que nós somos falhos. Nós sabemos que nós somos falhos. Ou tem alguém perfeito aqui? Tem, irmã Angelina? Alguém perfeito aqui? Não tem, irmã. Todos nós somos falhos, pecadores. Paulo, ele fala assim, irmã Gilda: quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim. E quando eu quero obedecer o Espírito, o mal eu já pratiquei. O que Paulo está falando? Carne. Miserável. Carne. Inclinação ao mal. Nossa carne é perversa. É por isso que nós precisamos declarar uma guerra contra a nossa carne, contra nossos impulsos pecaminosos. Mas Deus, como bom Pai, irmãos, Ele está cuidando de nós. Amém, irmãos? E Ele sabe qual é o momento certo de nos corrigir. O momento certo, Beto, de puxar a nossa orelha. O momento certo de dizer: filho meu, está na hora de mudar. Filho meu, cria vergonha nessa cara. Para de fazer isso e continua me servindo. Deus faz isso, irmãos. Deus ensina pela sua palavra direta, quando nós estudamos a Bíblia, quando o pregador, cheio do Espírito, começa a ensinar, Deus usa o pregador. Quando estamos cantando hinos, aonde a palavra de Deus ali está recheada nas letras daquele hino, Deus está falando todo o tempo com a gente, irmãos. O que nós precisamos é ouvir. Ouvir. Eu lembro-me uma vez, eu falo para os irmãos, né, minha esposa sabe disso, já falei isso com o pastor Hervé, já falei isso com o pastor Timóteo também, a respeito do Kipe. O Kipe, ele tem um jeito diferente dos outros pastores, e muitos acabam não engolindo nele, por causa desse jeito diferente. Mas eu já falei, Beto, o Kipe, eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Teve uma vez, irmã Gilda, eu estava lá no hospital, aconteceu um fato, e eu, na minha ingenuidade, eu cheguei e falei para o Kipe assim: Kipe, aconteceu isso, Kipe. E eu vou dizer, Kipe, não foi fácil, Kipe, lutar contra isso. Foi difícil. Eu lembro que eu estava sentado no lado do passageiro, Beto, do lado dele. E o Kipe olhou para mim e falou assim: eu não acredito que você está me falando isso.
Eu não acredito que você teve dificuldade para inventar isso. Cria vergonha nessa cara sua. Você tem uma família linda que Deus te deu. Você tem uma esposa linda, você tem filhos lindos. Cria vergonha nessa cara. E batia na minha perna, Beto. Pá! E batia na minha perna. Eu acho que o que ele queria era que eu virasse a poupança para cima e pegar uma cinta, alguma coisa lá e tá. Aprende a ser homem. Eu vou dizer, não foi fácil ouvir aquelas palavras, não. Mas eu precisava ouvir. E eu creio de todo o meu coração, para a glória e glória de Deus, que hoje eu só estou no ministério, porque Deus colocou o Keep naquele dia para me corrigir. Para me ensinar algumas verdades que eu precisava ouvir, irmã Angelina. Eu precisava. E eu louvo a Deus, eu tenho essa dívida de gratidão com o Keep. Tem dias, Jonas, que vamos precisar ser confrontados pela palavra de Deus. E nós não podemos ficar bravos com o pastor, nós não podemos ficar bravos com o irmão ou com o pai, ou seja, quem for o instrumento usado por Deus. Saiba que é Deus que está te corrigindo. Amém, não, meus amados? Nós somos pecadores, nós não podemos nos esquecer disso. Nós somos passíveis de disciplina, porque nós somos falhos, somos pecadores, portanto precisamos que Deus nos corrija. Lá em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia vai nos falar que Deus, como Pai perfeito, Beto, Ele só corrige quem é verdadeiro filho dele. Só quem é filho legítimo, salvo e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Muitas pessoas começam a frequentar o culto, tomam até uma decisão da boca para fora na igreja, e vive ali durante um tempo, Beto, mas depois, na hora que vem as provas, as lutas, as dificuldades, eles debandam. Eles saem da igreja, eles se afastam do caminho de Deus, e nada acontece com esses. O que será que aconteceu com esses? É porque eles nunca conheceram Jesus de verdade, eles nunca foram filhos de Deus. Mas eu conheço muitos crentes, que por causa de pecados inconfessos, pagaram um preço alto por causa disso. Me lembro de um exemplo, meus irmãos, aqui de um irmão, em uma das nossas igrejas, que foi corrigido por seu pastor. Seu pastor virou para ele e falou: irmão, você precisa parar com isso. Essa sua atitude vai destruir seu casamento e vai destruir o testemunho daquele outro irmão ou daquela outra irmã. Para com isso! Esse irmão, ao invés de dar ouvidos ao conselho de Deus, ele fechou o seu coração e ficou amargurado com o seu pastor, ficou amargurado com a família que estava falando sobre, que estava acusando ele de determinada coisa. Mas a questão não era acusação, era verdade. Era verdade. E então ele saiu da igreja, Beto. Ele estava fazendo seminário. E sabe o que aconteceu? Ele chegou no pastor Paulo e falou: pastor, eu quero terminar o seminário. O pastor Paulo falou assim: você não vai à igreja. Se você está longe de Deus, você não pode terminar o seminário. Ele ficou mais nervoso ainda. Queria até processar o seminário. E ele ficou aquela amargura no coração, aquela ira no coração. Até que Deus quebrou o seu coração. Mas ele quebrou da pior maneira possível. Deus tocou na sua saúde. Para encurtar a história, ele estava já no estado terminal do tratamento de saúde, não tinha mais nada o que fazer, estava na cama, e então ele pediu para sua filha chamar o pastor Everton e o pastor Davi. E o pastor Everton foi lá. E quando chegou os dois lá,
esse irmão com lágrimas nos olhos falou: pastor, me perdoa. Me perdoa. Eu só estou aqui neste leito porque eu não fui obediente a Deus. Eu não dei ouvidos aos conselhos de Deus para a minha vida. Eu não me arrependi dos meus pecados e, pelo contrário, fiquei nervoso, amargurado com os amados. Falei mal de vocês, saí dando mau testemunho da igreja. E hoje eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Mas eu peço perdão para vocês. Obviamente o pastor Everton, o pastor Davi perdoaram eles oraram juntos. Agora eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, aquele irmão partiu para a eternidade. Irmãos, Deus disciplina, Deus, Ele corrige, e tudo que Deus faz, Ele faz por amor, amém, irmãos? Pais que são falhos como nós corrigimos os nossos filhos, amém, irmãos? Os filhos precisam dizer não para eles. Os filhos muitas vezes precisam ser corrigidos e disciplinados. É um ato de amor. Mas a gente tem que fazer com amor. Amém, irmãos? Fazer para ajudar os nossos filhos a entender o caminho certo que eles precisam seguir. Amém, irmãos? E Deus, como Pai perfeito, faz exatamente isso para com a vida dos seus filhos. E por último, irmãos, Deus, como Pai perfeito, Ele sempre está disponível para ouvir os seus filhos. Ele sempre tem disponibilidade para ouvir os seus filhos. Não existe, Beto, alguma coisa no sentido assim de que Deus não nos ouve, no sentido assim, quando eu oro, Deus pode estar ocupado. Eu lembro de uma ilustração na escola bíblica dominical, que as minhas professoras me contavam, irmã Ana Cláudia, a importância do trabalho da irmã Claudineia, com as crianças. Vocês estão cuidando de crianças, cuidando de corações, e vocês estão ensinando verdades que elas irão levar para o resto da vida delas. Eu me lembro, Beto, da minha professora ensinar, que quando nós queremos falar com Deus, é como se fosse um telefone direto para Deus. E você nunca vai encontrar do outro lado ocupado. Deus sempre está disponível para nos ouvir. Sempre, irmãos. Sempre. Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. É lógico que tem dia que a gente ora, a gente sente a presença de Deus, amém, irmãos? Maravilhoso isso. Mas nem sempre. Nem sempre. Nós falamos sobre a importância de servir a Deus não por sentimentos, não embasado em emoções, mas basado em convicções bíblicas. Amém, irmãos? Então nem sempre você vai sentir a presença de Deus, porque a maior parte das vezes Deus exige de nós fé. E embasado, alicerçado, ancorado na firme rocha, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus sempre está pronto a nos ouvir. E precisamos crer. Amém, irmãos? Sempre. Nós podemos ver que quando os discípulos falavam com Jesus, Jesus sempre estava pronto para falar com eles. Mas nem sempre Jesus falava positivamente com eles. Assim como hoje, irmãos. Deus, Ele responde sempre 3 coisas para nós: sim, não e espera. Tem coisas que nós vamos pedir que Deus não vai nos dar. Tiago ainda vai falar: pedis e não recebei, porque pedis mal, para gastardes com vossos deleites, com vossos prazeres. Então não vou te dar isso. Então Deus diz não. Mas às vezes Deus diz sim. Nós falamos hoje de manhã sobre o pastor George Miller, que Deus usou para ajudar mais de 10.000 crianças ao longo da sua vida. E ele colocou uma coisa no seu coração de sempre orar a Deus, pedindo, e sempre depender de Deus e nunca de homens. E muitas vezes ele experimentou a resposta de Deus praticamente que
Imediatamente. Imediatamente. Então Deus diz sim. Mas muitas vezes Deus diz o que para nós, irmãos? Espera. Espera. Eu sei que aqui nessa igreja tem irmãos que estão tentando ter filhos. Não é o caso de vocês, não sei. Vocês não falaram nada para mim, é outros irmãos. Porque senão todo mundo vai olhar para o Jonas e vai falar, é mesmo? Não sei, talvez, né? Mas eu tenho irmãos aqui que estão tentando. Mas Deus ainda disse, Deus não permitiu. Talvez Deus está dizendo, espera. Talvez você esteja orando, pedindo um emprego novo. Mas Deus ainda não atendeu. Deus está dizendo, espera. Me lembro quando eu recebi uma proposta de emprego lá da autoescola. Douglas, vem trabalhar comigo, eu pago tudo para você, então tá, vem. Só que o problema é que eu já tinha falado, eu já tinha feito um plano. Eu preciso voltar para o seminário. Estava organizando minha vida para o seminário. E aí eu comecei a ponderar as coisas e vi que se eu entrasse, se eu arrumasse aquele trabalho, se eu aceitasse aquela proposta de emprego, eu não poderia voltar para o seminário. E se eu não voltasse para o seminário, irmão Jonas, nós não estaríamos aqui. Mas eu fui buscar a orientação de Deus. E Deus disse não para mim. Não. Fica firme no seu propósito. Irmão Douglas, de repente chegou o irmão para mim e falou assim, ô Douglas, tem serviço lá na roça. Eu sei que você trabalha em fábrica, mas está precisando de gente lá. Se você quiser conversa lá. Eu só falei para eles assim, deixa eu orar, pelo menos hoje. Mas no fundo eu queria que Deus falasse o que para mim? Não, vou te dar o melhor. Mas eu orei. Sabe o que Deus falou? Sim, é esse que eu estou te preparando. É esse. Esse emprego que você está pedindo, que eu vou te dar. Esse. É lá que eu te quero. E eu fui para lá. Cheguei no irmão e falei, pode conversar lá, eu vou. E comecei a trabalhar. É para mim ter saído lá na primeira semana. Ruim de serviço, irmã Gilda do céu, misericórdia. Mas Deus mexeu as pecinhas, Beto, para que eu pudesse ficar lá. Milagres e milagres aconteceram lá. Eu sou consciente disso, Beto. Mas ia roçar aquela roça lá debaixo do curral lá, naquela época era tudo cafezinho novinho, tinha acabado de se plantar. Beto do céu. Ainda bem que tinha um lá mais ruim que eu, senão ficava feio para mim. Tinha um mais ruim que eu lá, um branquinho, não sei se vocês lembram dele lá. Nem lembro o nome dele. Ainda bem que tinha mais ruim que eu. Mas Deus foi fazendo milagres, e milagres, e milagres. E hoje estamos aqui. Amém, irmãos? Deus, Ele diz sim, diz não, diz espera. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus falando conosco. As decisões que vamos tomar, irmão Jonas, tem que ser decisões que vão ser para a glória de Deus. E para nós sabermos essas decisões, sabermos a vontade de Deus, precisamos falar com Deus, conversar com Deus. E Deus está sempre pronto a nos ouvir. Na Bíblia nós encontramos uma passagem em Josué, em que um povo que habitava na terra de Canaã, terra esta que Israel estava num processo de conquista, eles decidiram enganar o povo de Israel. Eles vestiram roupas velhas, pegaram bolsas velhas, pão bolorento, vinho antigo, colocaram ali e foram encontrar com o povo de Israel, dizendo, olha, nós somos de um povo de longe, e a gente ouviu falar que vocês vão conquistar essa terra, faz uma aliança com a gente e não destrói a gente. Josué tinha que fazer uma coisa que Davi fazia constantemente, que Moisés, antes de Josué, fazia constantemente: consultar o Senhor. Senhor, o que vamos fazer a respeito disso? Sabe o que Josué fez? Ou melhor, o que ele não fez,
Ele não consultou a Deus. Ele fez aliança com aquele povo. E depois ele descobriu que aquele povo era um povo da terra de Canaã que enganou eles. Eles ficaram nervosos. Alguns queriam até matá-los. Mas Josué disse, não, nós fizemos uma aliança. E nós não vamos quebrar o voto. E Deus não deixou. E esse foi um dos povos que foi uma pedra no sapato para o povo de Israel, irmãos. Principalmente no período dos juízes. Beto, quer ser bem-aventurado, quer ser abençoado? Ore ao Senhor. Converse com Deus, peça orientação de Deus. Converse com Deus, irmãos. E Deus, como Pai perfeito, vai falar conosco. Amém, irmãos? Ele vai nos ouvir e certamente irá nos atender. Concluindo, meus irmãos. Nosso Deus é um Pai perfeito. E Ele sempre vai nos amar com amor incondicional, sempre vai dar bons conselhos, sempre está pronto a nos corrigir e sempre está disponível para nos ouvir. E é dessa maneira que nós, como pais, precisamos também ser. Precisamos amar nossos filhos incondicionalmente. E amar envolve sacrifício. É realmente colocar as prioridades deles acima das nossas. Amém, irmãos? Sacrificar-nos por eles. Mas não é para dar qualquer coisa. É para ensinar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos dar bons conselhos aos nossos filhos. E esses conselhos se encontram na palavra de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos. Essa responsabilidade não é da irmã Ana Cláudia porque ela é professora da escola dominical e nem da irmã Claudineia. Essa responsabilidade é dos pais. Amém, irmãos? É nossa. Nós, como bons pais, seguindo o exemplo de Cristo, de Deus, precisamos corrigir os nossos filhos. Não podemos tirar a vara dos nossos filhos, porque quem corrige ama. Amém, irmãos? A disciplina também é um ato de amor. E por fim, precisamos também estar sempre disponíveis para ouvir os nossos filhos. Um dos erros maiores dos pais hoje é não dar ouvidos aos seus filhos. Os filhos chegam, pai, pai, pai. Eu sei que tem hora que eles chegam errados. Você precisa ensinar a forma certa. Vem cá, Esther, rapidinho. Mostrar aqui na filmagem que ele está rebelde hoje. Ele está sem gravata. Vai ficar sem celular o resto da semana. Às vezes o Estevão chegava em mim, Beto, e chegava, pai, 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 pai. Ah, irmão. O nervo lá em cima. Aí até que um dia um pastor ensinou ele. Não, não faz isso. Não faz isso. Faz isso aqui, ó. Você quer falar alguma coisa para seu pai está ocupado? Chega e faz isso aqui. E espera. Uma hora seu pai vai te dar atenção. E funciona? Funciona. Então vai sentar. Obrigado. Se falasse não funcionar, ele ia... Não, estou brincando. Funciona. Mas, irmãos, muitas vezes nós não damos ouvidos aos nossos filhos. E quando eles chegarem numa idade, e você vai querer que o seu filho chegue e pede seu conselho para você, ele não vai pedir, porque você não dá atenção. Ele vai buscar conselhos e aprovação de pessoas lá do mundo. Então nós precisamos ganhar a confiança dos nossos filhos, ganhar o coração deles, ganhar a confiança deles. Eu louvo a Deus, porque no dia em que o Estevão entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, ele não procurou o pastor Everton, ele não procurou o pastor Timóteo, ele não procurou o pastor Roberto, ele procurou quem? O seu pai. Ah, como é gostoso, Beto. Conduzir o filho ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos dar ouvidos aos nossos filhos. Amém, irmãos? Dar ouvidos aos nossos filhos. Sei que nós vamos falhar. E agora uma mensagem aos filhos. Seu pai nunca vai ser perfeito.
Está longe disso. Mas seu pai quer acertar, com certeza. Muitas vezes eles não vão saber o que fazer. Principalmente se não for um salvo. Mas a palavra de Deus nos está ensinando. Amém, irmãos? Nós que somos pais crentes precisamos seguir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, filhos, entenda que seu pai, ele faz o que faz por amor a vocês. Por amor a vocês. Nós não podemos ser pais perfeitos, mas nós podemos ser pais segundo o coração de Deus. E que Deus nos ajude a seguir o exemplo do bom pai, do pai perfeito, para que nós sejamos pais, bons pais, excelentes pais, pais segundo o coração de Deus. E que Deus nos ajude nessa grande responsabilidade de termos pais segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós agradecemos o privilégio de poder servir ao Senhor. Agradecemos, Senhor, o privilégio de poder dizer que somos filhos do Senhor e o Senhor é um Pai perfeito. E nós, como pais, precisamos seguir os conselhos do Senhor, seguir os seus passos, seguir o seu exemplo, Senhor. Se nós queremos, Senhor, ser Pai segundo o coração de Deus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a fazer a vontade soberana do Senhor. Ajude-nos a seguir os seus passos para sermos pais, bons pais aos nossos filhos, os pais que os nossos filhos precisam. Ajude-nos, capacita-nos no poder do Senhor para a glória do Senhor. É no nome bendito de Jesus que pedimos, agradecidos. Amém e amém. Muito bem, irmãos, vamos encerrando o nosso culto. Agradeço a sua